Irmãos e amigos queridos, bom dia. Desejo que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida nesse dia, onde quer que você se encontre. Estamos refletindo sobre as bênçãos decorrentes da imutabilidade de Deus sobre as nossas vidas. Já falamos da primeira, da segunda e temos agora a terceira bênção, que nos vem da imutabilidade de Deus. A primeira é que só Deus é imutável e felizmente nós não somos e podemos mudar para melhor a cada dia. A segunda é que Deus continua a nos amar e por isso estamos vivos. E a terceira agora, e a última desta série, eu quero dizer que Deus continua a nos amar e tem providenciado salvação e vida eterna para nós em Cristo Jesus. Em João capítulo 3, verso 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia está ensinando que em Cristo Deus tem providenciado e oferece a cada um de nós a vida eterna. João capítulo 10, versos 27 a 29, Jesus está falando e ele diz o seguinte, João capítulo 10, versos de 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará de minha mão. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem e dou-lhes a vida eterna. É Jesus quem está falando. Em João capítulo 6, verso 29, está escrito algo relacionado à vontade de Deus que se concretiza em nossas vidas quando confiamos em Jesus. E foi Jesus mesmo que disse o seguinte, capítulo 6, verso 29 do livro de João: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Quando alguém crê em Jesus, quando você creu em Jesus, é a obra de Deus que se realiza na sua vida. Crer em Jesus e ser salvo é obra de Deus na vida dos homens. E esta obra de Deus na vida dos homens que acontece quando a gente crê em Jesus e o recebe como Salvador é destruir as obras do diabo em nossas vidas, que são os nossos pecados. Em Romanos capítulo 5, verso 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Romanos capítulo 5, verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E em João capítulo 8, verso 32, está escrito o seguinte: e conhecereis, Romanos capítulo 8, verso 32. Romanos capítulo 8, verso 32, que nós já lemos aqui em outra reflexão. É o apóstolo Paulo dizendo: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Amigos e irmãos queridos, Deus é imutável e por ser imutável ele continua a nos amar e tem providenciado salvação e vida eterna para nós. As três pessoas da Trindade Divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estão unidas em nosso favor, em nos amar, em cuidar de nós, em caminhar conosco durante toda a nossa vida neste mundo e em nos conduzir daqui
para a glória celestial. Aqui nada nos separa de Deus, e no céu estaremos para sempre juntos, porque Deus é imutável e nos amará sempre e nos transformou em Cristo Jesus, para que o amemos para sempre. Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus para sempre e eternamente. Que Deus abençoe a sua vida e que sejam sobre você o amor, a bondade e a graça do nosso Deus sobre sua vida, em nome de Jesus. Amém.